Vamos receber então com muita alegria, vamos receber com um amor muito grande no nosso coração, pastor da igreja Cristo Vive em Itaperuna, pastor Miqueias de Souza, com esse seu terno de Giorgio Armani, bonito esse terno, hein? O Senhor vai falar aos nossos corações. Graça e paz, amados. Amém. Boa noite, glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez por nós estarmos aqui diante do Senhor. Tivemos o prazer, a honra de compartilhar com os irmãos na parte da manhã. E hoje gostaria que no nome de Jesus você recebesse da parte do Senhor um convite irrecusável. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Quantos creem nisso aqui? Diga, eu creio. É assim que Deus vai responder a você nessa noite. Diga assim, é assim que Deus vai responder através da sua palavra ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, isso que nós falamos. Vamos cantar mais uma vez lá em cima. Lá em cima, eu quero que você cante, quero ouvir com a voz. Também não fácil de cantar. Canta comigo, vai. Não há lugar. Presta atenção, que letra bonita. Não há lugar melhor. Aqui, ó. Que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Quem vem de fora não entende como eles estão de pé. É isso que Deus responde. Como eles conseguiram? A resposta é desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser feito por tudo que Ele faz. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque é Ele que nos mantém de pé, Ele que te dá força para começar essa segunda-feira, para vencer. Ele que é a nossa resposta. É Jesus a nossa resposta. Obrigado, Senhor. A resposta é o Senhor. Você pode cantar isso? Canta comigo, canta, vai. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Perfeito, como tudo que ele faz. Essa é a resposta. E a resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
Deus, renova nossas forças essa palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus. Fala agora aos corações através do teu servo, Senhor, e nos dá um final de domingo recheado da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus. Como tudo que Ele faz, se assentar. Queria agradecer aos amados, em nome de Jesus, e que vocês recebessem essa canção de presente. Glória a Deus. Quem já recebeu um convite irrecusável aqui? Quem já recebeu um convite? Já me fizeram um convite irrecusável. Quem já recebeu? Quem já recebeu uma proposta irrecusável? Quem? A gente, é comum entre aspas, né? As pessoas fazerem convite que são irrecusáveis. Você ouvir, receber propostas que também são irrecusáveis. Agora, tem uma coisa interessante. Você também já pode ter dito não a um convite ou uma proposta irrecusável, devido a muitos fatores, por exemplo, questões familiares, questões pessoais, questões familiares, e outras situações que você observa custo-benefício e você recusa, por alguns fatores, uma proposta ou um convite irrecusável. Agora, claro, coloco irrecusável entre aspas, porque isso pode acontecer. De repente você recebe um convite e você fala não. Algo que para alguém seria irrecusável, mas você observa, leva em conta alguns fatores e diz não. É comum isso entre os homens, sim ou não? É comum. Mas o que deve chamar a nossa atenção nessa noite é que nunca deveríamos relutar diante da nossa eleição e vocação outorgada por Deus. Ouça. Jamais deveríamos relutar em correr com perseverança a carreira que nos foi proposta por Deus, deixando de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nos embaraçando com as coisas desta vida. Ainda, não deixamos de viver e conviver com muitas coisas desta vida, mas jamais deveríamos permitir que elas se tornem um embaraço nas nossas vidas. Recuse, vou colocar aqui entre aspas, você vai entender, recuse. E você pode relutar em relação a qualquer convite que um outro homem, um outro que é igual a você fizer, por uma série de fatores. Mas jamais relute e nunca diga não a um convite irrecusável de Deus na sua vida. Pastor, mas alguém faz isso? Sim. Muitas vezes fazemos isso todos os dias, negligenciando a nossa vocação e a nossa eleição. Percebemos isso nos cultos de oração. Vou começar por aí. Quando as pessoas relutam e por outros fatores
que elas deveriam não deixar que se tornasse um embaraço nas suas vidas, elas relutam em atender uma convocação do Senhor para, como congregação, diante dele, estar se posicionando em oração. Observe o culto da palavra, onde as pessoas não deveriam jamais relutar o convite de conhecer a Deus, mas elas relutam por uma série de fatores que não deveriam ser embaraços na vida delas, mas elas relutam e dizem não. A gente faz isso todos os dias. E é o que eu gostaria de chamar nessa primeira observação, porque nesta noite o Senhor estará te fazendo um convite irrecusável. E você vai sair daqui hoje decidindo, porque não há outra decisão mais inteligente do que essa. Você vai sair daqui nesta noite decidido em receber de bom grado este convite que o Senhor estará nos fazendo nesta noite. Alguém pode chegar no final do culto e me dizer: mas eu já atendo este convite. Que bom, ele só será renovado nos seus corações, ou no seu coração. Mas que no nome de Jesus, quando nós entendermos o convite irrecusável que Deus nos fez, e esse convite é um convite diário, jamais devemos dizer não. Às vezes falamos não para os pais, né? Relutamos em alguma coisa em relação à nossa vida comum, mas em relação ao Senhor nesta noite, eu gostaria que você estivesse pronto para este convite irrecusável. E eu gostaria de perguntar a você, e essa é uma pergunta para mim também: será que estamos prontos para deixarmos alguma coisa por causa deste convite irrecusável? De manhã, poderíamos pensar assim numa ideia: entrar no ringue com Deus. Sabe o que é isso, né? Um ringue. Entrar num ringue com Deus, a mais inteligente decisão é jogar a toalha, porque a sua derrota, ou a vitória dele, é melhor falar derrota. A sua derrota, na verdade, é o maior ganho que você pode ter. Quando eu desisto de andar pelos meus próprios caminhos ou achismos, entrar no ringue com Deus e jogar a toalha é a melhor decisão, porque a minha derrota, na verdade, é a minha vitória. E receber de Deus um convite que é irrecusável e não assumi-lo, podemos aqui chamar que estaremos ao caminho da insanidade. Disse o nécio no seu coração: o quê? Não há Deus. Somente o nécio diz: não há Deus na minha vida. Não tem governo na minha vida. Não tem pastor na minha vida. Não tem direção na minha vida. Eu sou a minha direção. Eu sou. Entende? Somente o nécio diz: não há Deus na minha vida. Mas nós estamos ministrando nesta noite a um povo que conhece ao seu Deus e que jamais recusa e que jamais recusaria um convite tão especial que Deus tem para cada um de nós. Então eu gostaria de apresentar a você hoje, neste momento, um convite irrecusável.
Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, o quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte. Aqui não tem nada a ver com água de batistério, Jordão, praia, valão, seja o que for. Aqui é o batismo na morte do Senhor Jesus, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, aí ele faz esta comparação, assim também, ou assim andemos nós também, em quê? Em novidade de vida. Vamos começar pensando assim, faz parte também dos nossos estudos, do tratado das doutrinas da graça de Deus. Nós sabemos que o cristão tem duas naturezas, certo? Comumente nós identificamos essas duas naturezas como o velho homem e o novo homem. O velho homem e o novo homem. O nosso interesse aqui, nesse momento, não é falarmos sobre o velho, porque eu acredito que todos nós já sabemos, já conhecemos e não ignoramos os ardis do velho homem. É verdade ou não é? Sim ou não? Então não precisamos falar agora do velho homem, porque eu já conheço, já sei como ele age, como ele esquematiza, como ele pensa, como ele reage. Eu já sei como é o velho homem, eu não tenho dúvida, eu não ignoro os seus ardis. Mas agora nós vamos nos deleitar, e esse é o nosso maior interesse, nos deleitar aqui sobre as características do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e verdade, e que este homem está em total conformidade com a imagem de Cristo. É sobre ele que nós vamos falar. Não vamos falar sobre o velho, porque o convite diário que o Senhor nos faz é andar em novidade de vida. Então nós vamos constatar aqui que o novo de Deus chegou, porque o velho foi desfeito. Amém? Não tem condições de você experimentar o novo de Deus se o velho não for desfeito. Compreendemos assim, amados? Leia comigo um texto de Romanos 6, versículo 6, que diz assim: sabendo isto, e saber é uma ciência, que o nosso homem velho foi o que, amados? Crucificado, sepultado, crucificado com ele. Para qual finalidade, amados? Para que o corpo de pecado do velho homem fosse desfeito. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Quero explicar a você. Desfeito aqui não é deixar de existir. Estou me autoanulando. Não é esse o convite que o Senhor nos faz. Estou me autoanulando. Eu estou me autopenitenciando. Servir a Deus não é isso. Esta é a mensagem que o velho homem quer te passar. Que servir a Deus é se autoanular. Que servir a Deus é deixar de viver, muito pelo contrário. Então deixar aqui, aliás, desfeito aqui não é deixar de existir. No texto e no contexto que lemos, no capítulo 6, significa desmontar tudo e dar novo, renovando o significado da vida no regenerado. Se você não entender isso, o velho sempre estará presente.
Mas se ele foi desfeito, desmontado em Cristo, na cruz do Calvário, para que você seja achado nele, sempre nele, não em você mesmo, ou em outra qualquer disposição religiosa, por exemplo, como a lei de Moisés. Então, se você não entender isso, o velho sempre está presente. Se eu não compreender que em Cristo ele foi desfigurado, ele foi desmontado, ele foi destronado, ele foi sepultado, se eu não entender que ele foi massacrado pelo poder de Deus na cruz do Calvário, o velho sempre estará presente. Porque é como uma disposição que eu não desejo aceitar na minha vida, eu não desejo compreender na minha vida. E como eu vou ser achado nele, vivendo velho? E ser achado nele é negar o velho, que aqui nós vamos denominá-lo como o ego. Daqui a pouco nós vamos chegar a isso. Filipenses 3:9, para começar a compartilhar com você alguma coisa dessas características do novo, eu preciso entender isto aqui. O velho homem foi sepultado, crucificado, sepultado, anulado, desmontado, desconfigurado, para que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça. Filipenses 3:9, não tendo como a minha justiça, a que vem das obras, a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então a primeira coisa que eu começo a entender, para que eu possa, vamos colocar assim, receber de bom grado e colocar em prática o convite diário de Deus na minha vida, eu preciso entender que não é mais eu. Eu estou falando do ego e as suas práticas. A palavra egoísmo significa o ego, traço, e as suas práticas. Eu preciso entender que não é mais eu. Olha o que Paulo diz em Gálatas: já estou crucificado com quem? Então eu vivo, mas não é o meu ego, não é mais o ego, com as suas práticas, com as suas rebeldias, negligências. Não vivo mais eu, mas agora é Cristo que governa, mano. A palavra nós podemos dizer, é Cristo agora que reina, que governa, que dirige, que conduz, que determina. Amém ou não? Então diga, não mais eu, mas é Cristo. Não é mais o meu ego, o meu desejo ser achado em mim mesmo, nas minhas, na minha filosofia própria de vida. Não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, certo? Vivemos como? Eu não vivo pela minha condição pessoal, seja ela qual for. Eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Então estamos resolvidos para entender mais um passo aqui. Filipenses 2:13. Agora eu preciso entender que o ego precisa sair de operação. Amém? O ego precisa sair de operação. É como se você, naquela linha de montagem, você vai fechá-la. Esta fábrica de contenda, de discórdia, de inimizade, de prostituição, essa fábrica, não é isso que o ego produz? Paulo não diz lá? Qual é a ação da carne? As obras da carne são a fábrica, só fabrica isso. Vamos fechar esta fábrica, a fábrica da contenda, da discórdia, da facção, do partidarismo, e por aí vai. E eu tenho que entender que quem opera agora, entende? O ego sai de operação, porque agora é Deus quem opera. Amém? Deus é quem opera em vós,
tanto querer como realizar. Desta maneira, o Senhor é quem decide, o Senhor é quem determina como as coisas serão. Salmo 65:4 vai me instruir desta forma: muito feliz, bem-aventurado aquele a quem Deus escolheu. O ego não te deixa pensar assim. O ego quer assumir esse lugar, quer subir, ser entronizado acima, no trono de Deus. Eu vou ser igual a Ele, eu vou decidir o meu próprio destino, eu vou cuidar do meu próprio nariz, eu vou saber o bem, eu vou saber o mal, eu vou poder fazer o que eu quiser. É isso que foi me passado. Mentira. Foi um engodo que você ouviu. Para que possamos entender o privilégio desta palavra. Muito feliz é aquele a quem Deus escolheu e Deus mesmo faz chegar a Ele. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti para habitar nos teus átrios. E aqueles que coabitam com Deus, será sempre satisfeito com a bondade que o Senhor manifesta no meio da sua igreja. Amém ou não? Aí a pergunta, afinal de contas, pode colocar: quais são as características do novo que me faz andar em novidade de vida? A característica do velho eu já sei, que me faz andar de abismo em abismo. A característica do velho eu já sei, que me faz andar de um buraco para o outro, de queda em queda. A característica do velho, que só desconstrói um tijolo após o outro, nós já sabemos como isso ocorre. Mas quais são as características do novo que nós podemos destacar aqui nesta noite, que me fazem andar em novidade de vida? Nós vamos falar apenas 4. Pastor, mas tem muita coisa que nós poderíamos colocar aí nesse esboço. Sim, vamos falar apenas 4. Desejei colocar apenas 4 que o Senhor ministrou num momento no meu coração. Aqui, por exemplo, eu não coloquei amor, que tudo espera, que sabe suportar, que tem paciência, que não vive de desconfiança, que não busca o seu próprio interesse. Tudo isso são coisas do velho. Mas uma das características do novo que a gente poderia destacar aqui, além dessas, é o amor. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações e que não nos traz nenhum tipo de confusão. E esse amor capacita esse homem a andar de maneira totalmente renovada em relação ao velho. De forma que este amor de Deus em nós, que o aperfeiçoa, é capaz, por exemplo, de fazê-lo entender: ele tudo espera, ele tudo crê, ele tudo suporta. Ele não busca os seus próprios interesses, ele não se comporta com indecência. Amém? Entende? Mas nós destacamos 4 que eu gostaria de começar a compartilhar. Agora veja bem, volta um pouquinho. Quais são as características do novo que me faz andar em novidade de vida? Não importa se são apenas 4 agora. Mas se não existirem essas 4 na minha vida, eu jamais poderei experimentar de Deus. Jamais eu poderei andar em novidade de vida. Isso eu posso te garantir. Isso eu posso te afirmar nesta noite. Vamos à primeira? A primeira é temor.
A primeira característica do novo homem, a primeira característica que é capaz de me fazer andar em novidade de vida é o temor. Um coração regenerado. Os nossos corações aqui são regenerados ou não? A nossa mente é regenerada ou não? Amém? Então estamos falando conosco. Um coração regenerado possui este princípio, que a Bíblia vai chamar de princípio da sabedoria. Se eu desejo andar em novidade de vida, esta é a diretriz de Deus para a minha vida. Coloque, por favor. Ué, achou? Ah, você colocou. Então pode colocar aí, se quiser, Salmos 111, versículo 10. Não está ali, abra na sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aqui? A minha está aqui no banco, fica tranquilo. Está em casa. Salmo 111, 10. Salmo 111, 10. Enquanto você vai abrindo, nosso querido vai colocar ali também, para você poder ter a informação visual. Já está. A pró-eficiência aqui é muito forte. O temor do Senhor é o que, amado? Este é o princípio da sabedoria. Revela prudência. Essa é uma característica do homem de Deus, que lhe faz andar em novidade de vida. O temor do Senhor, temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Revela prudência. Todos que colocam em prática esta característica. Veja bem, não é a vergonha, não é a vergonha, é o seu louvor. Haverá reconhecimento disso, amado. O seu louvor permanece para sempre. Portanto, você vai observar que o homem e a mulher que durante a sua vida tem temor de Deus, sempre é reconhecido como paradigma. Você compreende isso? E quem anda de acordo com aquilo que está no texto, temendo ao Senhor e reconhecendo-o em todos os seus caminhos, viverá em novidade de vida, porque não há espaço para uma vida velha aí. Eu não estou falando de medo. Adão, onde estás? O medo fez o quê? Correu e se escondeu. Veja diferente, quando o rapaz aprende a ouvir a voz de Deus. Samuel, eis-me aqui. Entende? Adão, onde estás agora? Com medo ele se esconde, envergonhado porque estava nu, despido e repleto de vergonha. Mas olha a diferença. Samuel, onde você está? Ele responde: eis-me aqui, porque aprendeu a temer ao Senhor. Segunda característica. Deixa eu ver se está aqui. Agora está. Segunda característica: obediência. Um coração regenerado tem prazer na lei do Senhor. Estou me lembrando aqui do Salmo, né? Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque ele teme a Deus. Isso vai se realizando na vida dele como algo que lhe promove novidade de vida. Acorda de manhã e a característica do novo homem se manifesta na sua vida. Amanhã vai acontecer isso, não é? Vamos acordar amanhã. E qual é a primeira característica que vai se manifestar na minha vida? Deve ser temor de Deus e a prontidão para obedecê-lo. O coração regenerado tem prazer na lei do Senhor.
tem prazer em escutar e atender a voz do chamado do seu Deus. Obedecer no original significa atender, concordar, dispor-se. Escutar e atender a voz de Deus, a voz do chamado de Deus na sua vida. E não há outra experiência diferente desta. Por que eu digo isso? Porque nada se renova na desobediência. Não existe nada novo na desobediência. 1 Samuel 15, verso 22. Samuel, porém, disse: tem porventura, falando aqui com Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua voz, ou a voz do Senhor? Eis que obedecer é, repitamos, obedecer é do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Então temos duas características que nos fazem andar em novidade de vida, que renovam a nossa vida, que geram saúde na nossa vida, que geram bem-estar na nossa vida, que geram estabilidade na nossa vida. Temer a Deus e obedecer. Terceira é o quê? Fé. Um coração regenerado não se enfraquece pela incredulidade. Um coração regenerado não se enfraquece pela incredulidade, mas ele se fortalece na fé, pela fé, dando glória a Deus. Estou me lembrando aqui de Abraão. Se desejo andar em novidade de vida, é preciso crer contra a minha própria impossibilidade. Porque como eu posso experimentar o novo de Deus, aquilo que está saindo à luz e já se manifesta na nossa vida, se eu não creio nisso? Como a igreja vai experimentar coisas grandes de Deus se não acreditar nisso? Como vamos falar em coisas novas, coisas firmes que Deus tem para se manifestar na nossa vida se eu não creio? Então a fé é a base. Eu temo a Deus, eu obedeço aos seus caminhos, porque eu creio naquilo que Ele disse. Acabamos aqui de ministrar a respeito daquela canção do sonho. Como eu vou viver os meus sonhos que manifesto diante do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para nós, lá de Jeremias 11:29, que foi dito aqui, se eu não creio nisso? Não existe novidade de vida na incredulidade. Você já viu uma pessoa incrédula, que não acredita em nada? A postura dela será de murmurador, aquele que só reclama, que só se queixa, que nada está bom, que não consegue alcançar. Por quê? Porque vive na incredulidade. E é o velho homem que se comporta desta forma. Abacuque 2:4, eis aí o soberbo, porque é o soberbo que é assim. Só existe uma coisa que pode afastar o homem de Deus, é a incredulidade. Um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Está lá em Hebreus. Foi o que aconteceu com aquela nação. Durante 40 anos se comportaram de forma perversa diante do Senhor por causa da incredulidade. Quantas vezes o Senhor manifesta seu poder, opera milagres, se manifesta, novamente trazendo respostas, apontando o caminho seguro para seguir. Faz isso no domingo, daqui a pouco, na segunda-feira, está lá o homem de novo, murmurando, reclamando, se queixando, como o povo de Israel no deserto.
O Senhor fazia brotar a água da rocha, daqui a pouco estava reclamando de sede. O Senhor trazia comida, daqui a pouco estava reclamando de fome, murmurando e provocando a ira do Senhor lá no deserto. Uma geração inteira, de 20 anos para cima, não entrou no repouso de Deus, porque não há repouso na incredulidade. Não há descanso na incredulidade. Volto a repetir duas palavras muito importantes: só há exaustão e aflição. Quando o homem e uma mulher estão, vamos colocar assim, com um comportamento de incredulidade em relação às coisas de Deus na sua vida, é exaustão e aflição. Só resta isso. Por último, conhecimento. Um coração regenerado não usa a ignorância como desculpa. Ele deseja conhecer e prosseguir conhecendo os desejos do coração de Deus. Estou me lembrando aqui de Oséias. Não há novidade de vida em obscurecer os conselhos de Deus. Faço isso na desobediência. Faço isso com comportamento, ignorando as coisas de Deus na minha vida. E eu quero usar aqui, que foi assim um dos lemas da campanha do Bolsonaro, usando João 8, 31 e 32, para a gente finalizar nesta noite no nome de Jesus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que não acreditavam nele. É isso? É isso ou não? Não. O Senhor estava falando aos judeus que creram nele, que tinham fé em Cristo Jesus, nas suas palavras. E ele disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Vamos nessa primeira parte. Permanecer ali me indica que já estamos em Cristo, amém ou não? Já estamos em Cristo, inseridos na videira como ramos que são frutíferos, amém? Já estamos. Mas eu quero aproveitar ali a ideia que traz no texto: se vós permanecerdes na minha palavra. O que significa isso? O que significa permanecer na palavra? Para que seja reconhecido como verdadeiro discípulo. Discípulo significa talmidim. Os talmidins, discípulos, estavam sempre debaixo do jugo de um mestre. Entende? O Senhor Jesus falava assim: você deve abandonar a sua carga. Você deve abandonar a sua carga e tomar o meu jugo sobre você. Significa ensino. Quando você lê esse texto, você deve entender que ali está sendo falado de ensino. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, é suave, é isso? O meu jugo significa ensino. E para ser reconhecido como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, você deve permanecer no ensino dele, no jugo dele. O conhecimento de Deus, o crescer na graça e no conhecimento de Deus, gera na minha vida algo novo. O velho é desconfigurado, o velho é desmontado, o velho é completamente destronado, e o novo se manifesta, porque tem conhecimento de Deus, ou seja, está debaixo do jugo do mestre. Se você quer ser o meu discípulo, você precisa permanecer no meu jugo, no meu ensino. Se você quer viver uma vida o quê? João 10:10, o Senhor veio
O ladrão veio, né? Não sei o nome. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida com... Só é possível se permanecer no jugo dele. Se eu não permaneço no jugo do meu mestre, eu não tenho como experimentar esta vida abundante que o jugo dele me promove. Jugo nesse texto significa ensino. Somente assim é capaz do discípulo conhecer a verdade. Porque enquanto ele não permanece no jugo do mestre, ele não conhece a verdade e continuará sendo escravo. Você entende isso? O 32 só tem sentido se o 31 fizer parte da minha vida. Verdadeiramente sereis reconhecidos como os meus discípulos se vocês permanecerem no meu jugo. E se vocês permanecerem no meu jugo, vocês conhecerão a verdade, e esta verdade vos libertará. Não existe nenhuma possibilidade de viver durante o ano de 2019 em novidade de vida, ignorando a vontade e o querer e o realizar de Deus na minha vida. Não tenho como eu desejar querer viver um ano de delícias, de novidades, de milagres, de manifestações de Deus, não temendo-o, não obedecendo-o, não crendo, não crescendo. Não tem como haver nada, não há nada de novo aí. Operar o contrário disso é viver o velho. Mas quando eu me posiciono disposto a temer a Deus, a obedecer a Deus, a crer em Deus e a conhecê-lo, o Senhor tem para nós preparado novidade de vida. Faça análise. Geralmente a gente costuma fazer uma análise de 5 anos para trás e 5 anos para frente. 5 anos para trás. De repente você vai observar que esta novidade ainda não se manifestou. Esta vida abundante ainda não se manifestou como está escrito na palavra. Não se manifestou, vamos colocar assim, como Deus deseja. E muitas vezes o que está atrelado é que eu não estou exercendo o temor de Deus na minha vida, obedecendo a sua palavra. Ao contrário, estou sendo negligente, eu ignoro, eu não creio, eu me comporto com incredulidade diante daquilo que Deus tem dito e abandono o conhecimento de Deus na minha vida. Serei escravo para o resto da vida. Se eu não conheço a verdade libertadora de Deus na minha vida, eu serei escravo. Ou escravo de mim mesmo, ou escravo de alguma coisa. É o lema muito interessante para o Brasil: conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Mas se eu não conheço a verdade de Deus na minha vida, ela não se manifesta na minha vida como deve, eu simplesmente sou um escravo. Acho que sou livre, mas sou escravo. Quantos de nós não somos escravos do ego em determinados momentos da nossa vida? O ego com as suas práticas. É só a gente lembrar. Muitas vezes, aliás, que eu correto dizer, nem iniciamos a caminhada do ano e a gente permite que o ego e as suas práticas se manifestem, trazendo transtorno, discórdia, porfia, inimizade, confusão, conflito, não entendendo que não é mais você quem vive, agora é Cristo que vive em você. E a vida que você vive agora, você vive nele, não em você mesmo.
e que agora você entende que o caminho para viver as coisas novas de Deus nas nossas vidas é o caminho do temor a Deus, a obediência ao Senhor, a fé em Deus e conhecê-lo. Porque não há desculpa. Não podemos tomar a ignorância como desculpa, mas temos a certeza que só há uma forma de ser reconhecido verdadeiramente como talmidins do Senhor Jesus, é estar no jugo dele. Conhecer o jugo dele é conhecer a verdade, e conhecer essa verdade é ter vamos colocar assim, a condição e o estado de nunca mais ser escravo. Você já viu o escravo da bebida? Você já viu o escravo das drogas? O escravo da prostituição? O escravo da mentira? O escravo da fraude? O escravo da corrupção? Está sendo escravo de si mesmo, do seu próprio ego e as suas práticas. Porque esse ego se manifesta num corpo que é chamado corpo de humilhação. E o que o corpo da humilhação faz? Passar vergonha. Passar vergonha. Então nesta noite fechamos este momento nosso, e eu quero agradecer aos amados pela oportunidade de estar aqui de novo, ao Bispo Gustavo Dias, a Bispa Arlete, e poder desfrutar desse momento com os irmãos, no nome de Jesus. Um domingo longo, puxado, muito trabalho, os irmãos estão empenhados, engajados numa grande obra, não dá para descer. Já viu? Lembra lá? Sambalat e Tobias representando o ego, não é isso? Sambalat e Tobias lá embaixo representando o velho. Lembra? Olha só, Sambalat e Tobias estavam aonde? O velho homem só provoca isso na vida da gente, nos manter embaixo como cauda. Sambalat e Tobias representavam isso, o homem, o ego, com as suas práticas que nos faz estar apenas embaixo, como caudas. E lá em cima está quem? Neemias. Neemias desce. Aqui é o novo filho, feito para ser cabeça. Neemias desce. Não, filho, aqui é o novo, teme a Deus, tem história, tem memória, é conhecido. Neemias obedece. Só obedeço a um, querido. Só obedeço a um. Vocês não me convencerão. Porque eu desceria. Porque eu desceria para estar com vocês e cessar a obra. Por que eu vou descer e cessar a obra de Deus na minha vida? Por que eu desceria para interromper um processo tão tremendo de glória em glória, de fé em fé, de graça sobre graça? Tem deserto, mas tem caminho. Tem erro, mas tem fonte. Tem vale, mas ele é terra. Tem escuridão, mas ele dissipa as trevas. Tem fome, ele dá pão. Tem sede, ele sacia com água. Por que eu desceria para interromper a obra? Por que eu cessaria de fazer aquilo que Deus me colocou para fazer? Desobedecendo essa ordem e descer para estar com vocês embaixo? Por que eu deixaria de crer e passaria a receber o que vocês estão me dizendo? Amém? Então nós somos aqueles que são reconhecidos diante de Deus como novos ou como novas criaturas. As coisas velhas. Mas antes que isso aconteça, eu preciso permanecer no jugo do Mestre. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são o quê? Novas criaturas.
Então eu trago para mim essa palavra. As pessoas que me conhecem têm que conhecer quem? O novo, não o velho. Dá uma vergonha na gente quando as pessoas conhecem de nós o velho e não o novo. Dá uma vergonha na gente quando a empresa, nos encontros, as pessoas conhecem o velho e não o novo. Na hora de manifestar a característica do novo, pum, saltou o jeito do velho fazer as coisas. E o velho é aquele que veio para interromper e cessar a obra de Deus na nossa vida. Cessa como? Cessa deixando a congregação, cessa deixando de orar, cessa deixando de estudar a palavra. Entende? Ele vai se afastando, se afastando, se afastando. E não para de se afastar. Porque quando eu não temo a Deus, quando eu não obedeço a Deus, quando eu não creio em Deus, quando eu não conheço a Deus, eu sou vivo de afastamento. Afastar, 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 afastar. É o crente que está sempre de licença. Pega 15 dias, aí renova, pega mais 15 dias. Aí, sabe aquele servidor público que vive de LTS, licença para tratamento de saúde, mas na verdade não está tratando, só vive afastado, se afastando, se afastando, se afastando. Mas nós não somos assim. Nós não temos medo mais do monte fumegante, né? Aquele terror de visão lá no povo de Israel. Nós não tememos mais. Não precisamos mais ter esse temor. Se antes não poderíamos aproximar daquela tão terrível visão, hoje o próprio Deus se manifesta no nosso meio, sendo o nosso Deus, sendo aquele cuidador, aquele que zela. Eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar aqui, peço licença. Aquele que tem prazer em passear no nosso meio, tem prazer em transitar no nosso meio. Mas veja bem, falando aqui de igreja, né? O Senhor transita, mas o desejo dele é ter um encontro com o novo. É ter um encontro com o novo. Mas se ele tiver um encontro conosco, mesmo estando em um momento de comportamento de velho, ainda assim vale a pena, porque só ele pode mudar isso. Só o Senhor Jesus pode mudar esta condição de maldição em bênção, de mal em bem, de trevas em luz, de perda em ganho, de vergonha para dupla honra. Amém? Não mais eu. Diga comigo, não mais eu. Chega, chega. Não mais eu, mas agora é Cristo que reina e que vive em mim. Amém? Glória a Deus. Assim disse o Senhor, assim seja. Receba esse convite irrecusável. Eu quero andar em novidade de vida. Amém? Vamos ficar de pé. Isso. Deus faz tudo novo,
onde a tristeza vai sorrir. Deus faz tudo novo, se prepare que as bênçãos vão te perseguir. Deus faz tudo novo, muitos vão perguntar o que aconteceu. Você vai dizer: o velho homem já morreu, e tudo que eu sou é pra glória de Deus. Chega de viver preso no passado, algo novo Deus tem pra você. Escreva hoje uma nova história e Ele vai te surpreender. O que era velho não existe mais, Manassés, o seu passado já ficou pra trás. Nova criatura se tornou, o vinho novo Deus já derramou. A glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. O velho homem deu lugar ao novo e Deus trouxe a paz que é verdadeira. Deus faz tudo novo, onde a tristeza vai sorrir. Deus faz tudo novo, se prepare que as bênçãos vão te perseguir. Deus faz tudo novo, muitos vão perguntar o que aconteceu. Você vai dizer: o velho homem já morreu, e tudo que eu sou é pra glória de Deus. Deus faz tudo novo, onde a tristeza vai sorrir. Deus faz tudo novo, se prepare que as bênçãos vão te perseguir. Deus faz tudo novo, muitos vão perguntar o que aconteceu. Você vai dizer: o velho homem já morreu, e tudo que eu sou é pra glória de Deus. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Faz tudo novo, onde a tristeza vai sorrir. Deus faz tudo novo, se prepares que as bênçãos vão te perseguir. Deus faz tudo novo, muitos vão perguntar o que aconteceu. Você vai dizer: o velho homem já morreu, e tudo que eu sou é pra glória de Deus. Deus faz tudo novo, vai sorrir. Deus faz tudo novo, se prepare que as bênçãos vão te perseguir. Deus faz tudo novo, muitos vão perguntar o que aconteceu. Você vai dizer: o velho homem já morreu, e tudo que eu sou é pra glória de Deus. Deus faz tudo novo,